Boa noite, povo lindo e abençoado que vai morar no céu. Recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio mais uma vez, mais uma noite na casa de Deus, no lugar da bênção. Eu creio que Deus tem algo grande preparado para nós nessa noite. Amém? Aleluia. Quantos ainda desejam e precisam ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Então abra sua Bíblia no capítulo de número 2 do livro do profeta Ageu. Está na Bíblia, vai aí. Chega em Mateus, o início do Novo Testamento, volta um pouquinho, você vai encontrar esse profeta aí, é o Ageu. É só 2 capítulos, 38 versículos, é um livro curtíssimo, mas está na Bíblia. E tem uma mensagem de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Uma coca por um copo d'água. Aleluia. Quero mandar um beijo no coração dos nossos irmãos que cultuam conosco nessa noite através da internet. Não vejo a hora de te ver aqui de novo, para te dar um abraço, mesmo com máscara. A saudade é grande. Um beijo no seu coração. Sei que não está fácil, mas a presença do Espírito Santo vai amenizando essa saudade. Que Deus abençoe você na sua casa, através desta palavra. Como foi dito aqui pela minha esposa, a pastora Nádia, ontem nós finalizamos lá no Getsemane de Três Lagoas o nosso propósito de 6 dias. Foi uma bênção, céu aberto, Deus manifestando o seu poder, Deus destravando tudo. Já tem gente testemunhando do que Deus já começou a fazer. Vai começar a ficar igual pipoca. Pipoca não estoura tudo junto. Vai uma primeiro, depois vai outra, depois vai outra. E vai estourar tudo. O interessante é que é de dentro para fora que vai acontecer o milagre. Amém? Não vai ficar nenhum, como que chama aquele que não estoura? Piruá. Não vai ficar nenhum piruá na panela de Jeová. Vai estourar tudo. A tua bênção vai acontecer. O teu milagre vai acontecer. Calabarachandarabacandarai. Aleluia. Amém. Então nós caminhamos 6 dias ali no projeto. No decorrer desse semestre, conforme Deus for direcionando, nós vamos abrindo propósito, vamos fazendo culto driving. Enfim, não somos nós que determinamos, é Deus. Da maneira que Deus mandar, nós vamos fazendo. Amém? Quantos irão participar da ceia do Senhor que não participaram no domingo passado? Dê um sinal com a sua mão. Contem aí para organizar lá. Não participei, eu quero participar hoje da Santa Ceia do Senhor. Isso, levanta bem alto a sua mão. Olha lá, está contando. Depois você vai aguardar aqui a minha esquerda e vai participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 2 do livro do profeta Ageu. Os que encontraram, diga glória a Deus. No 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora?
Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Vamos orar, vamos louvar a Deus e agradecer por mais essa noite, por esta palavra. Peça para que o Espírito de Deus tenha misericórdia da minha vida e me use como um canal, como um instrumento para transmitir em todos os pormenores a mensagem que foi gerada no coração de Deus. Pai, essa noite nós te glorificamos, nós louvamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua casa e na tua presença, não para outra coisa, senão para adorarmos e glorificarmos o teu nome. Nós precisamos, nós urgimos nessa noite por ouvir a tua voz. Portanto, fale conosco mais uma vez, assim como o Senhor já falou nesta manhã através da tua palavra, porque entendemos que através da tua palavra os milagres hão de acontecer na nossa vida, a restauração, a mudança, a transformação necessária há de acontecer através da palavra de Deus. Amém, amém. Pode se assentar, glorificando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Esta é a palavra de ordem para esta noite. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra profética para a tua vida. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Quantos creem, tomam posse e acreditam que a glória da última casa será maior do que a da primeira? E o texto começou dizendo: no 7º mês. Nós estamos exatamente no 7º mês. E eu creio que através da minha fé, da sua fé, através da palavra de Deus, Deus vai se mover ao nosso favor, de maneira que coisas tremendas e extraordinárias hão de acontecer na nossa vida. A glória da última casa, a glória dos últimos dias, a glória que vai acontecer será muito maior do que a glória que você já experimentou. Mas para nós falarmos da glória da segunda casa, eu preciso falar um pouco da glória da primeira casa. Eu preciso entender como foi a primeira casa, o que acontecia na primeira casa, o que era realizado na primeira casa, como Deus se movia na primeira casa, para que eu possa então entender que o que Deus vai fazer na minha vida é algo inexplicável, é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Talvez faltará palavras para expressar aquilo que Deus deseja fazer
na sua vida e na minha vida. Nós sabemos que o próprio Deus, o Deus de Israel, sempre estabeleceu ambientes para que ele se encontrasse com o seu povo, para que ele se manifestasse na vida do seu povo. E nós encontramos isso desde o princípio, desde o início. Deus estabelece um ambiente chamado Éden. Depois Deus estabelece um ambiente chamado altar. Depois Deus estabelece um ambiente chamado tabernáculo, que aparece no capítulo 25 do livro do Êxodo, quando Deus dá para Moisés uma planta, o projeto, para que Moisés, mesmo dentro do deserto, Moisés pudesse construir um lugar, um ambiente, para que ali então houvesse o encontro do céu com a terra, para que ali Deus manifestasse a sua glória no meio do seu povo. Mas é sabido de todos nós que depois de 40 anos, o povo que adorava a Deus, que se encontrava com Deus e que recebia a glória de Deus num ambiente chamado tabernáculo, eles entram na terra de Canaã, na terra da promessa. Agora o tabernáculo não vai mais peregrinar, o tabernáculo vai ficar em um lugar, em um território designado para adoração. Este lugar chama-se Siló. Siló é a terra, Siló é o território onde se armaram o tabernáculo, e ali então o povo de Deus iam anualmente para sacrificar, para adorar, para participarem de todas as festas que eles comemoravam durante todo o ano. A Bíblia diz que passou-se alguns anos, muda-se o regime governamental. Saul é o primeiro rei da nação de Israel, não fez aquilo que agradava o coração de Deus. Deus então o rejeita, e Deus agora procura um homem. Deus procura alguém que tivesse um perfil diferenciado. Deus então encontra esse homem no pasto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Esse homem chama-se Davi. Davi não era alguém que tinha uma larga experiência, não era treinado para o combate, não passou pela escola de governo, mas era alguém que atraía a presença de Deus. Era um adorador verdadeiro, era um adorador nato. E Deus não procura profissionais, Deus não procura super-homens, Deus não procura homens superdotados de conhecimento ou de experiência. O que Deus precisa e procura são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus encontra este homem chamado Davi, ao ponto do salmista escrever no Salmo 89, versículo 20: encontrei o meu servo Davi, e com meu santo óleo ungi. Deus encontra Davi, Deus unge Davi como rei da nação de Israel. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, Lucas escrevendo acerca de alguns eventos, escrevendo acerca de algumas coisas, ele faz questão de fazer essa narrativa, falando que Davi foi o homem encontrado segundo o coração de Deus. Então, quando nós falamos de Davi, nós estamos falando de alguém que de fato se destacou dentre a sua geração, alguém que tinha um perfil diferenciado, alguém que era diferenciado na sua conduta, alguém que era diferenciado nas suas palavras. E Davi agora assume o governo da nação de Israel, depois de um período de aproximadamente 14 anos fugindo da fúria de Saul. Saul estava conspirando e tentando de todas as formas acabar com o ministério de Davi, acabar com os sonhos de Davi, acabar com a vida de Davi. Mas a Bíblia diz que depois de um período de 14 anos aproximadamente, Davi assume a cadeira. Agora Davi é o rei da nação de Israel. Era da boca de Davi que saíam as ordens, era Davi que dava a direção, era Davi que falava com o povo, era Davi que saía para a guerra,
E daí Davi começou então a conquistar muitas batalhas. Davi começou agora a ser um grande campeão, de maneira que onde Davi passava, as pessoas o reconheciam, as pessoas aplaudiam, as pessoas condecoravam, as pessoas ovacionavam, porque Davi agora era o grande rei da nação de Israel, o grande campeão de Deus, o invencível nas batalhas. E isso vai levando Davi a conquistar, a crescer, a avançar, porque Davi estava em obediência à palavra de Deus. Mas chega um momento da história de Davi, que Davi olha para o seu palácio, olha para os seus súditos, olha para toda a nação de Israel. Lá no capítulo de número 7 do segundo livro do profeta Samuel, Davi chama o seu amigo profeta Natã, e Davi então abre o seu coração para Natã e diz: Natã, sabe de uma coisa? O que queima no meu coração é construir um templo, uma casa para o nosso Deus, porque olha só para a minha vida, eu estou morando num palácio, Deus me tirou de trás das malhadas, hoje eu sou um rei de uma nação, sou respeitado, condecorado, ovacionado, as pessoas me conhecem, eu já conquistei muitas vitórias, muitas batalhas, mas olha só a condição de Deus. Deus ainda continua habitando em um lugar feito de panos e também de peles de animais. Não, eu não aceito, não é possível, é inadmissível. Nós precisamos fazer uma casa para Deus. Natã era profeta, mas era amigo de Davi, e o amigo sempre vai querer amolecer as coisas para o amigo. Natã não ouve a voz de Deus e disse para Davi: Deus está no negócio, faça tudo conforme deseja o teu coração. Eu acredito que Deus vai se alegrar, Deus vai receber. Faça, Davi, tudo o que tiver no teu coração. Davi então começa a traçar o projeto, Davi começa a fazer os seus rabiscos, e Deus visita Natã e disse: Natã, quem foi que disse que é Davi que vai construir o templo? Quem foi que disse que eu aprovei a ideia de Davi? Volta lá e fala que não será ele, porque nas mãos dele há muito sangue. Mas diga para ele que eu suscitarei de entre os seus descendentes esse sim, esse vai construir, esse vai construir a minha casa, este vai construir o templo. E de fato, Salomão, o filho de Davi, aquele que recebe a coroa de Davi nas suas mãos, também recebe a planta do templo que seria construído. E no 5º ano do governo de Salomão, ele começa então a construção do templo. Aparece isso lá no capítulo 3 do segundo livro das Crônicas, o início da construção do templo de Salomão. E Salomão vai construindo uma mega construção, uma suntuosidade, considerado como uma das maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão. Foram convocados 180 mil homens para trabalharem na construção do templo. Esse templo levou 7 anos para ser construído. Davi deixou uma oferta: eu não vou construir, mas eu vou contribuir. Eu não vou participar, mas eu vou ofertar, porque crente é assim: eu não posso ir, mas eu oferto. Eu não vou pregar a palavra lá no presídio, mas eu vou dar condição. Eu não consigo pregar a palavra de Deus nas ruas de Três Lagoas, mas eu vou ofertar para que alguém vá. Davi tinha esse entendimento. Davi tinha saído de trás das malhadas, enriqueceu não porque recebeu herança do seu pai, foi porque Deus o prosperou, Deus o abençoou, por causa do coração de Davi, que era inclinado para obedecer à voz de Deus. Deixa eu só abrir um parentezinho pequeno aqui.
para te dar um conselho. É uma sugestão. Obedeça à voz de Deus. Um certo dia, já tem uns 6 anos, um empresário, ele abriu o coração para nós dizendo: pastor, Deus havia falado no meu coração para eu liberar uma oferta, para eu entregar, investir na obra, mas eu fechei e não obedeci. Entraram na minha empresa, o prejuízo foi grande. Eu não estou falando aqui que Deus é vingativo, não, longe disso, queridos. Mas eu estou dizendo que Deus, Ele se move assim no nosso meio. Ele coloca no nosso coração: eu vou e obedeço, e Deus faz a parte dele. É algo tremendo. Então Davi, ele disse: eu não vou participar da construção, até porque Davi já estava velho, com quase 70 anos de idade, tremia demais, ao ponto dos seus filhos e dos seus súditos trazerem moças virgens para tentar aquecê-lo. Mas mesmo assim não passava o frio de Davi. Segundo alguns historiadores, ele estava com mal de Parkinson, próximo da morte. Não pôde participar da construção, mas ofertou. E a oferta de Davi foram toneladas de ouro. Sabe quanto Salomão gasta de ouro aqui nesta construção? 3.780 toneladas de ouro. Você vai encontrar esses dados dentro do primeiro e segundo livro das Crônicas. Salomão gasta 35.550 toneladas de prata, fora pedras preciosas, fora os cedros do Líbano, fora os marfins. Foi um investimento pesado que Salomão faz para construir o templo, a casa de Deus. Agora, é glamour ou não é? É suntuosidade ou não é? Tudo revestido de ouro, o piso de pedras preciosas. A história diz que o altar do incenso, o altar do holocausto, que ficava ali no átrio, porque Salomão, ele foi fiel também ao protótipo do tabernáculo. O tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Salomão, claro, aumentou as dimensões, fez numas dimensões maiores, e o altar do holocausto, onde se oferecia o sacrifício, onde se queimavam os animais, tinha 5 metros de altura, 5 metros de largura, 5 metros de comprimento, feito no bronze puro. Ali se queimava, e ali está aquilo que está escrito em Levíticos, no capítulo 6 e no versículo 13, que o fogo deverá queimar continuamente no altar. É dentro do altar do templo de Salomão. O fogo não poderia se apagar, o altar deveria continuar aceso continuamente, 24 horas por dia. A bacia da purificação, segundo a história, ela tinha uma profundidade de 2,5 metros de água, onde os sacerdotes tiravam a água para a purificação. Então Salomão vai construindo algo que não tinha palavras para expressar. Tamanha suntuosidade, tamanho glamour, tamanha beleza, tamanha maravilha que estava ficando o templo do Senhor. A Bíblia diz que nessa construção não se ouvia uma batida de martelo e nem barulho de serrote. Tudo vinha já como se fosse pré-moldados para encaixar uma pedra na outra. Irmãos, se fosse nos meus dias, eu ia cultuar lá com Salomão. Imagina as poltronas, imagina a presença de Deus. Salomão constrói em 7 anos esse templo para Deus. No dia da inauguração, Salomão mata 22.000 bois para oferecer em sacrifício a Deus.
120.000 ovelhas para queimar sobre o altar do holocausto, para que a fumaça chegasse na presença de Deus. Quando Salomão vai inaugurar esse templo, matando 22.000 bois para oferecer a Deus, matando 120.000 ovelhas para queimar na presença de Deus, o Deus que caminhou 40 anos sobre o povo no deserto, aquela nuvem que esteve 40 anos sobre o povo, manifestando a sua glória. Agora, presbítero Fábio, ele não se contém, não. Por 40 anos eu caminhei sobre o povo, mas nessa inauguração eu vou estar presente. Esta inauguração eu não vou perder. A Bíblia diz que antes da inauguração, Salomão consagra tudo, Salomão unge tudo, e o povo estava para participar daquela inauguração. O coral estava aqui, liderado por Asaf. Agora, quando o povo começa a cantar, começa a tocar os seus instrumentos, oficializando a inauguração daquele templo, a Bíblia diz que a glória de Deus, a fumaça de Deus, ela entra dentro do templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus, a presença de Deus. E eu sinto que ela está aqui nessa noite. A presença de Deus naquele dia, a fumaça entra dentro do templo. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, foram tomados pela presença, pela glória de Deus. Então o templo foi inaugurado naquele dia. Mas a Bíblia diz no capítulo 7, a partir do versículo 13 do segundo livro das Crônicas, que o próprio Deus aparece para Salomão naquela noite, dizendo: eu ouvi a tua oração, Salomão, e eu escolhi este lugar como um lugar de sacrifício ao meu nome. Aí então Deus começa falando para Salomão no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei este povo e sararei a terra. Deus estava falando: eu estou no negócio, eu vou manifestar minha glória. Vai ter mudança, vai ter glória, vai ter avivamento. Um tempo novo de Deus estava começando na vida do povo de Deus. Deus desceu e falou com Salomão no versículo 15: os meus olhos agora estão atentos para este lugar, e os meus ouvidos estão inclinados para esta casa, e eu ouvirei a oração deste lugar, e responderei, e operarei milagres. Deus decidiu entrar no templo, Deus decidiu morar no templo, Deus decidiu se manifestar no templo. Que bênção, que maravilha. Mas assim como Davi, e assim como outros homens, Salomão começa bem, mas Salomão não termina bem. E aqui está um dos grandes perigos que todos nós que caminhamos na presença de Deus estamos sujeitos também a passarmos. Estamos também sujeitos a enfrentarmos dias bons e dias maus. Tudo que nós precisamos buscar é uma constância na presença de Deus. Não deixarmos nos iludir com as propostas do mundo. Não nos perdermos dentro do propósito de Deus. Salomão começa bem, recebe o legado de Davi, recebe a aprovação de Deus. Eu vou te prosperar, Salomão. Tanto é que Salomão foi o homem mais próspero, mais sábio e mais rico que nós encontramos na Bíblia Sagrada, porque Deus decidiu lhe abençoar. Mas Salomão, ele tinha um ponto fraco, e o ponto fraco de Salomão era a mulher.
ao ponto de Salomão casar com 700 mulheres e ter 300 concubinas no seu harém, dentro do seu palácio real. 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão já tinha errado, já tinha saído do propósito. Mas não bastasse isso, Salomão comete um erro gravíssimo. Ele casa com a filha de Faraó, e embriagado pela beleza da filha de Faraó, Salomão agora permite que a filha de Faraó traz para dentro de Israel aquilo que Moisés levou 40 anos para tirar do meio do povo de Deus. Moisés caminha 40 anos para arrancar o povo de Deus de dentro do Egito. Mas Salomão, dentro de 40 anos do seu governo, traz o Egito para dentro de Israel. Aí tudo que Salomão tinha construído caiu por terra. Porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir a sua glória com alguém. Quando Salomão se perde com a filha de Faraó, ela traz para dentro de Israel as divindades que eles cultuavam no Egito. E por causa disso, então agora Deus começa a se afastar. A nuvem que aparecia não aparecia mais. A glória que se manifestava não se manifestava mais. A presença de Deus que estava continuamente dentro do templo agora não estava mais, por causa do pecado do povo de Deus, por causa da idolatria e por causa de outras coisas que vieram acompanhado com a idolatria e com outros pecados que estavam acontecendo dentro da terra de Israel. Deus não aceita, queridos. Eu talvez concordasse, ou quem sabe tolerasse, mas Deus não tolera. Deus não aceita. Deus é exclusivista. Ou você está ou você não está. Ou você é ou você não é. Com Deus não tem negociação. Ou você tá ou não tá. Ou você é ou não é. Com Deus não tem meio termo. Deus não tolera. Aí Deus sai de cena e deixa o povo. E se Deus não estiver presente, queridos, o homem pode ter conhecimento, o homem pode ter experiência, o homem pode ter dinheiro, o homem pode ter um bom relacionamento, mas ele está caindo ou caminhando para um declínio em todas as áreas da sua vida. É um forte candidato ao fracasso. Aí Deus começa a levantar alguns profetas, porque Deus sempre vai levantar alguém para nos avisar. É isso que a Bíblia diz em Amós, no capítulo 13, versículo 7, que antes de Deus fazer alguma coisa, Deus faz saber aos seus profetas. Então Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Deus não vai aceitar justificativa. Deus sempre vai nos avisar. Deus me avisou por muito tempo. Deus usou muitas pessoas. Deus usou até o ímpio. Mas eu não quis dar ouvido. Por esses tempos atrás, um presbítero amigo meu que está ainda desviado da presença de Deus, ele veio aqui perguntar: pastor, eu preciso que você me explique. Eu já estou fora da presença de Deus. E eu não voltei só a beber, eu também voltei a usar droga. O diabo está cirandando na minha vida. E eu estava com a minha esposa em um lugar, um ambiente lá onde tinha música, e estava dançando e tudo mais, tomando uma cerveja e tal, e aquela coisa toda. Daqui a pouco ele disse: eu vou embora. A esposa saiu com a amiga para lá, e ele foi até o caixa para pagar a conta. Ele ouviu alguém dizendo: ei,
Quando ele ouviu alguém dizendo ei, o Espírito Santo, ainda que ele estivesse naquela condição, fez com que ele lembrasse da voz de Deus. E ele falou para a esposa: é ele. Quando ele virou para trás, veio uma mulher cambaleando, porque também estava embriagada, e disse: vai, volta para a igreja, porque aqui não é o teu lugar. Você é um ganhador de almas. Eu não estou na condição de profeta. Ela dizendo para ele: eu também sou desviada, mas Deus está me mandando dizer que é para você voltar, e voltar correndo, porque Satanás já armou um laço contra a tua vida. Então Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu disse, se fosse o diabo usando a vida dela, ia mandar você ficar e beber mais. Mas se mandou você embora, foi Deus, varão. Se conserta com Deus, arruma a tua vida, volta para a presença de Deus. Já foram várias tentativas, mas não consegue. Deus vem avisando o povo: volta, se arrependa, abra mão dos ídolos, volte a adorar somente ao Deus de Israel. Deus queria se manifestar de novo dentro do templo. Deus queria se manifestar de novo em favor do seu povo, mas o povo estava desviado da presença de Deus. Aí Deus entrega o seu povo. Deus entrega o seu povo. Não foi Nabucodonosor que entrou contra a vontade de Deus e levou o povo de Deus para o cativeiro babilônico, não. Deus entregou para Nabucodonosor o seu povo, a menina dos seus olhos. Pela desobediência, Deus entrega: pode levar. Mas não bastasse levar o povo de Deus, Deus também permitiu que tudo que foi construído, que tudo que foi investido, todo o dinheiro que foi gasto, todo o investimento, todo o glamour, toda a pompa, todas as maravilhas que haviam dentro do templo, Deus entrega para Nabucodonosor. Pode acabar, pode destruir tudo, porque agora eu vou tratar com o meu povo. E a Bíblia diz então que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, com a sua equipe leva os vasos de ouro, os vasos de prata, destrói o altar, destrói o templo, e por 70 anos não tem glória em Israel. Por 70 anos não tem manifestação em Judá. Por 70 anos o povo não sentia mais a presença de Deus. Mas Deus sempre abre uma porta de esperança. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Deus sempre nos dá uma nova chance. Aí Deus usa a vida de um rei ímpio chamado Ciro para deportar o seu povo para Jerusalém. Depois de 70 anos o povo então é deportado, repatriado, e voltam para Jerusalém. Mas a ordem de Deus era de que primeiro eles restaurassem o altar da adoração, que eles restaurassem o templo de Deus. As muralhas fendidas, as portas queimadas, mas Deus disse não, deixa a porta para lá, deixa a muralha para lá. O que eu quero é altar fumegando, o que eu quero é a restauração da minha casa. Porque não adianta ter porta bonita, ter muro bonito e o altar apagado. Não adianta você prosperar lá fora, ter carro novo, casa boa. Não adianta você ter nome na sociedade, mas o altar apagado. Para Deus o que importa é o altar fumegando na presença dEle. Volta uma equipe
Neemias, ou melhor, Esdras, o sacerdote, Josué, Zorobabel e mais uma equipe para a reconstrução do templo e do altar. Eles chegam, reconstroem o altar, começam a oferecer holocausto a Deus, começam a oferecer sacrifício a Deus. Mas aí aparecem as nações vizinhas embargando a obra. Quando eles recomeçam novamente para construir o templo, a ideia daqueles que voltaram era de tentar fazer pelo menos igual. Então eles começaram a trazer cedro do Líbano, porque o primeiro templo foi construído de cedro do Líbano. Foram trazendo, foram começando, foram fazendo, foram começando, mas daqui a pouco acabou o recurso. Daqui a pouco não tinham mais condição. Aí eles pararam a obra. E Deus está olhando. Eu mandei recomeçar e eles estão parados. Eu mandei reconstruir o templo e eles estão de braço cruzado. Vou ter que levantar outro profeta. Aí Deus pega, chama Ageu. Ageu, vem cá. Eu preciso que você entre em Judá, que você entre em Jerusalém e que você libera uma palavra para esse povo. Aí Ageu, obediente que era, como você que está aqui, Ageu começa a liberar a mensagem. E a mensagem começa aqui no capítulo 1, a partir do versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles só voltaram para reconstruir a casa de Deus. Eles só voltaram para reconstruir o altar. Mas agora, por ter acabado os recursos, por não conseguirem fazer do mesmo jeito que era o primeiro templo, eles param de investir na reconstrução do templo. Eles param de investir na reconstrução do altar. Aí eles estão dizendo que ainda não era o tempo. A questão aqui não era o tempo. A questão aqui era a prioridade. Porque o tempo eles tinham para reconstruir as suas casas, para investir nos seus negócios, para fazer os seus planos, para ativar os seus projetos. E Deus continua usando o profeta dizendo: veio pois a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. O profeta estava dizendo: para fazer a obra de Deus vocês não têm tempo, mas para fazer a obra de vocês têm tempo. Então vocês estão trocando valores. Vocês não estão priorizando o reino de Deus. Vocês não estão priorizando a obra de Deus. Capítulo 6 e versículo 33 do Evangelho segundo Mateus, a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nessa ocasião o povo deixou as coisas de Deus, o povo deixou as coisas do reino e começou a se envolver com as suas coisas, começaram a se envolver com os seus projetos. E Deus está levantando o profeta aqui para dizer: se vocês não voltarem a fazer aquilo que eu mandei, vocês não vão prosperar. Vai comer, parece que não comeu. Vai beber, parece que não bebeu. Recebe o salário, quando põe a mão no bolso não tem mais nada.
É Deus dizendo: ou vocês mudam, ou então sofrerão consequência. Aí o povo está entendendo o que Deus está falando. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Aí o Senhor diz através do profeta: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Eles queriam fazer do mesmo jeito, pastora Nádia. Eles queriam fazer com a mesma pompa. Eles não estavam entendendo que esta segunda casa seria diferente, este segundo templo seria diferente, esta segunda glória seria diferente. Eles estavam querendo fazer exatamente como era o primeiro. Por isso então eles pararam, embarcando a reconstrução do templo. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém que parou porque você quis, tentou fazer exatamente como aquilo que se perdeu lá atrás. Você quer que seja exatamente da forma que era há 5 a 10 anos atrás. Você está querendo fazer na mesma dimensão, com a mesma glória, do mesmo jeito. E Deus está dizendo: do jeito de Salomão já foi, agora será do meu jeito. A glória vai ser maior na sua vida. Aleluia. Senhor, nós não podemos comprar cedro do Líbano, então vai pegar o eucalipto aqui no monte. Porque o que vai fazer a diferença não é o cedro e nem o eucalipto, é a minha glória que vai estar na casa. Tem gente que não está fazendo porque não consegue fazer do jeito que queria. E Deus está dizendo nessa noite: se você não consegue fazer do jeito que você queria, então faça do meu jeito. Se você não consegue obedecer do jeito que você queria, obedeça do meu jeito. Se você não consegue produzir do jeito que você queria, não cruze os braços e pare. Produza do jeito que você pode, porque Deus precisa mandar a glória dele. Tudo que o diabo quer te parar é que você deixa mais um elefante branco na tua história, é que você pare mais uma faculdade, é que você pare mais um curso, é que você deixe de sonhar. Tudo que o diabo quer é isso, que você embargue aquilo que você vem fazendo. Pastor, meu sonho é fazer medicina, mas agora eu não tenho condição. Então faça um curso que você pode, mas não fica de braço cruzado. Pastor, não posso participar de todos os cultos na igreja, mas participa naquilo que você pode participar. Mas descruze os braços nessa noite, porque manto, Deus quer mandar glória sobre a tua vida. Deus quer mandar glória. Pastor, meu sonho é ter uma grande empresa, que eu possa ter 50 funcionários, mas eu não posso agora. Então fique você e mais um, abra uma porta, mas abra. Deus só precisa que você faça alguma coisa para Deus mandar glória, para Deus se manifestar. Descruze os teus braços nessa noite. É isso que Deus está falando através do profeta Ageu. Ageu, diga para eles: se eles não podem reconstruir com cedro do Líbano, fala para eles subirem aos montes, pegarem os eucaliptos, trazerem aqui, porque a diferença não estará do lado de fora, a diferença estará pelo lado de dentro, a minha glória. Aleluia. Aí eles começam a entender. E Ageu então aparece aqui no 7º mês, mais uma vez, para incentivar, para motivar, porque Deus sempre trabalha com motivadores.
os influencers, pessoas que otimizam a vida de outros. Deus sempre coloca alguém perto da gente para nos motivar, para dizer: vai dar certo, nós vamos orar, Deus vai bradar na terra, você vai conseguir, Deus vai te honrar, vai. Deus sempre coloca gente perto de nós para nos motivar, para nos incentivar, para otimizar a nossa vida, para potencializar a nossa história. Então Ageu aparece nesse momento para incentivar o povo. Vai, porque vai dar certo. A casa pode não ser do mesmo tamanho, mas vai ter uma glória manifestando sobre ela. Vai dar certo, porque Deus vai te honrar, vai. Aleluia, aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, dê um sorriso para ele. Pastor, me falta um dente. Não tem problema, você está de máscara, pode dar. Dá um sorriso para ele, diga para ele: não pare, porque Deus vai fazer. Não desista, porque Deus vai operar. Não cruze os braços, porque Deus vai se manifestar. Levante o rebaia sé. Deixa eu ver se tem alguém que recebe esta palavra nessa noite. Não para, porque Deus vai te surpreender. Prova disso está o Hélito ali no som. Veio para a igreja dizendo: será que Deus está me vendo? Será que Deus ainda... Ai, Deus preparou a Rebeca, já ficou noivo. Está noivo, varão, olha só. Então não perca as esperanças, Deus está no negócio. Descruza os braços e vai buscar madeira. Descruza os braços e vai buscar madeira, porque Deus está de olho em você. Aleluia. Sabe por que um retrovisor é menor do que um para-brisa? Porque o retrovisor te remete ao passado, mas ele não pode dar destino para a sua vida. O que pode dar destino para a sua vida é o para-brisa. Por isso que o retrovisor é menor, porque ele pode dar alguns sinais, trazer algumas lembranças. Ele pode até te levar a se lembrar de algumas coisas, mas o para-brisa de Deus é muito maior na sua história. É Ele que vai te levar para o destino que Deus já pré-estabeleceu para a tua vida. Então pare de ficar se lembrando do primeiro templo. Como tinha ouro, como tinha prata, como era lindo, como tinha pedras preciosas, como era bom. Deus está dizendo nessa noite: bom vai ser o que eu vou fazer na tua vida. Bom o que eu vou fazer a partir dessa noite. Bom é o que eu vou fazer neste segundo semestre de 2020. Vai ser muito maior. Aleluia. A Bíblia diz então que no sétimo mês, diga comigo, no sétimo mês, diga mais forte, no sétimo mês, no sétimo mês, o profeta faz uma pergunta: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Claro que tinha alguns mais idosos que já tinham visto. Outros que nasceram dentro do cativeiro só ouviam falar, mas quem já tinham visto estava chorando. Então naquele dia, naquele momento, foi uma mistura de emoções. Um chorando por aquilo que havia acontecido, um chorando por aquilo que haviam perdido, e outro chorando por aquilo que estava surgindo. De que lado você está?
chorando na expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida, chorando na expectativa daquilo que Deus vai se manifestar na tua vida, ou você está no time daqueles que estão chorando, se lembrando do passado, se lembrando daquilo que já foi, se lembrando daquilo que não tem mais jeito? Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela. Aí Deus disse: esforça-te, 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 Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo da terra, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Se esforça, querido, se esforça, querida, se esforça, trabalha, faça a tua parte, porque Deus está dizendo: eu serei com vocês, eu vou dar vitória. Enquanto vocês estão se esforçando na reconstrução, eu estou trabalhando em favor de vocês. Enquanto vocês estão se esforçando para reconstruir, eu estou preparando a vitória. E ele diz aqui: segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Deus está falando com o seu povo. Lembra da promessa que eu fiz quando vocês saíram do Egito? Ela não caiu por terra, ela não foi invalidada. Eu fiz uma promessa para vocês, e a promessa vai se cumprir. Eu vou cumprir a promessa que fiz na vida de vocês. Deus está trazendo a lembrança que tudo aquilo que o povo havia esquecido, por aquilo que havia acontecido com o primeiro templo de Israel. Vocês podem ter perdido o templo, mas a promessa continua de pé. Você pode ter sido traumatizado, mas a promessa continua de pé. Você pode ter tido um problema financeiro, mas a promessa continua de pé. Você pode ter um problema espiritual, mas a promessa continua de pé. Você pode ter passado pelo vale, mas tem promessa de Deus para a tua vida. Você pode ter passado pelo deserto, mas tem promessa de Deus que vai se cumprir na tua vida. Aleluia. E vocês já se esqueceram, mas eu não me esqueci. Deus está falando aqui. Aí o Senhor diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa é uma resposta de Deus para os curiosos, para os plantonistas, para os mexeriqueiros, para aqueles que ficam querendo fuçar nossa vida. Porque o que não falta são pessoas que, quando vê alguma coisa acontecendo na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa história, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, o que não falta são pessoas para dizer: agora nunca mais será do mesmo jeito, o casamento não será mais do mesmo jeito, o ministério não será mais do mesmo jeito, a família não será mais do mesmo jeito. E a boa notícia que eu trago para você nessa noite é que de fato não será mais do mesmo jeito, porque a glória será maior, a glória será maior, a glória será maior, a glória será maior. Sai da frente, Satanás, porque a glória será maior. Aleluia, aleluia.
Tem gente torcendo contra para que o templo nunca mais se levante, para que a família nunca mais seja restaurada, para que o casamento não seja restaurado, para que o ministério não volte ativa. O que não falta é a gente torcendo contra. E quando a gente começa a voltar devagarinho, aparece aqueles apontando, dizendo: nunca mais vai ficar de pé, isso aqui não vai vingar, não vai voltar a ser o que era antes. Não vai mesmo, porque a glória do Senhor, a glória de Deus será maior sobre a tua vida. Levanta a tua mão, porque eu vou profetizar nessa noite. Deus está me mandando profetizar que a glória desta última casa, a glória deste último tempo será maior na tua vida. E neste lugar darei a paz. Aleluia. A glória será maior e Deus vai trazer paz. Quando você tem paz no seu coração, não tem tribulação que te tira da bênção, não tem aflição que te tira do propósito, não tem problema que te tira do foco. Quando você tem paz no seu coração, Deus está dizendo: a glória vai ser maior e eu vou trazer paz sobre a sua vida. Só você que entendeu que a glória vai ser maior a partir dessa noite, se coloque de pé, adorando ao Senhor. Amiando revesse canto, levanto que me faia. É mama subiandara fogo péria. Alabaravose cante o rebiafai. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a adorar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a fazer a obra. Tem renovo para a tua casa, tem renovo para a tua vida, tem restauração, tem milagre, vai acontecer. Tem coisa nova chegando dentro do teu lar, tem notícia vindo do céu para a tua vida, porque a glória será maior, pastor. Eu estou olhando para a circunstância, eu estou olhando para as coisas naturais, parece que está tão longe, porque você está olhando com os olhos naturais, mas Deus vai te surpreender, porque a glória será maior. Andar calavachandara bandara saia, ebia calafogue, remense canto, leva manto e faia, elevando que me nasce, canto levando que fogue déria, remandara fogue, me mandou que rébia. Eu sei, Jesus, que a tua presença está aqui. Eu não tenha amar. Quero estar em tua presença. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Espírito, que a minha vida
tempo novo de Deus para a sua vida, querido. Aleluia, um tempo novo de Deus para a tua casa, para a tua família. A palavra de ordem para essa noite é que a glória da última casa será maior na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu casamento. A glória vai ser maior. Aleluia, aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero. Nascer. Vai, levanta a tua mão para o céu e adora. Levanta a tua mão para o céu e adora nessa noite. A glória da última casa será maior na tua vida. A glória da última casa será maior. Vai, tem renovo nessa noite, tem restauração. Deus acredita em você. É bianto e a faia sebromanto e vácia. Aleluia. Alabarachandarai. Aleluia. Levanta a sua mão para o alto comigo e diga: hoje eu abro mão do meu passado e decido avançar para um novo tempo na presença de Deus, porque eu entendi através da palavra que Deus tem uma glória que é muito maior do que aquilo que já aconteceu, do que aquilo que já passou. Pela fé, nessa noite, eu tomo posse desse novo tempo, cheio da glória de Deus na minha vida. Eu recebo a paz que o Senhor já está liberando nesta casa. A glória será maior. Então receba de Deus sobre a tua vida. Alabando rebe na candarava xandaraia. Aleluia. Coisa boa é você ter uma resposta de Deus para as perguntas que as pessoas nos fazem lá fora. Hoje você vai sair daqui com a resposta de Deus. Quando alguém perguntar lá fora: o que foi que aconteceu? Fiquei sabendo. E agora? Como que vai ser? Agora vai ser diferente. Vai voltar. Vai sair da condição de empresário, vai ser funcionário. Não, a glória vai ser maior. Vai separar, vai pedir o divórcio. Não, a glória vai ser maior. Vai desviar, vai parar. Não, a glória vai ser maior. Fiquei sabendo que houve um problema na tua casa. Teve sim agora. Agora a glória vai ser maior. A glória de Deus será maior na sua vida. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de conhecer você que entrou aqui nessa noite, estava distanciado dos caminhos do Senhor, e você está disposto a recomeçar diferente. Hoje é a tua hora, chegou a tua vez. Dê um sinal com a sua mão. Cadê você? Cadê? Cadê você que estava distanciado, que estava longe? Tem mais alguém?
Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje, pastor. Eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém? É a tua noite. Essa é a decisão de alguém que entendeu o propósito de Deus. Tem alguém? Não tem? Então estenda suas mãos aqui à frente e vamos orar. Pai, nessa noite nós te damos graça, glorificamos e louvamos o teu nome. Todos nós estamos sujeitos um dia, assim como o filho pródigo, de sairmos da casa, da presença, mas a oportunidade sempre estará aberta através da palavra. E nessa noite nós apresentamos a vida do teu filho, que está, meu Deus, vindo, se reconciliando, se posicionando para viver uma nova glória na sua vida. Nós oramos, Pai, nessa noite, abençoando a vida do teu filho, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero o seu Espírito. Eu quero